memorável. Boas palestras, comemorações, público bastante motivador. Na sequência do programa, nós temos uma premiação da Diretoria Cultural, que a acadêmica Miriam dirige de maneira maravilhosa e que contou com a colaboração de alguns colegas que ela vai mencionar, e para que ocorra esse segmento da reunião, eu convido a ela para dirigir tudo o que diz respeito a isso. Um bom dia oficial a todos, é um prazer chegarmos nesse momento da finalização dessa atividade que a gente desenvolveu durante o ano. Vou pedir para o Diogo que projete 3 slides que contam superficialmente a linha do tempo desta atividade. O início do processo se deu em outubro de 2021, a partir de contato e sugestão do então presidente da Associação de Estudantes de Medicina do Rio Grande do Sul, a EMED-RS, Matheus Reck. Acho que o Matheus se encontra. Muito obrigada pela presença e muito obrigada pelo início disso tudo. A sugestão do Matheus foi, então, aceita pela diretoria da nossa academia e constituiu-se, então, uma comissão preparatória do concurso, formada pelos acadêmicos Paulo Prats e Germano Mostardeiro Bonó. A seguir, foi constituída uma comissão julgadora com os acadêmicos Carlos Antônio Gottschall, Gilberto Schwartzman, Rogério Gastal Xavier e Valdomiro Carlos Monfroy. Em 28 de março deste ano, houve o lançamento do edital, número 1 de 2022, e, a partir daí, houve a divulgação em múltiplos canais, com o apoio da AEMED-RS e do Departamento Universitário da UNO-RIGS. E tivemos sucesso com essa divulgação, uma vez que participaram alunos de 11 diferentes faculdades de medicina do Estado, né? Um número significativo. No dia 12 de setembro de 2022, foram divulgados os vencedores. Em primeiro lugar, o conto Olhos Castanhos, de Luiz Felipe Saldanha, da Federal de Pelotas. Em segundo lugar, Checkmate, de Rodrigo Nascimento, da Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre. E no terceiro lugar, Então, como um gato, ela se misturou à escuridão, de Júlia Breitenbach Diniz, da Universidade de Passo Fundo. Desde então, esses contos já estão publicados no site da academia. Isso são peças, algumas das peças que nós veiculamos depois da premiação, com trechos dos contos, principalmente no Instagram. E também foi publicado dentro da aba cultural do nosso site, vamos chamar de um pequeno livreto, né, eletrônico, com a íntegra dos 3 premiados. Então, neste momento, eu gostaria de chamar um dos membros da comissão julgadora, o acadêmico Valdomiro Monfroy, para dizer algumas palavras de apreciação sobre os trabalhos da comissão. Digno presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, Luiz Lavinsky, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os confrades e confreiras, demais visitantes que nos estão presentes hoje. Primeiro, devo cumprimentar a coordenadora do projeto cultural da Academia, Miriam de Oliveira, pela ótima condução do concurso Contos realizado no decorrer de 2002. Cumprimentar também a comissão organizadora inicial do edital
e a nossa comissão de avaliação. Confesso, doutor Luiz Lavinsky, presidente da academia, doutora Miriam, coordenadora do projeto, que fiquei muito feliz ao ler os textos dos alunos que inscreveram as suas obras no primeiro concurso, pois percebi que no Rio Grande do Sul continua se mantendo uma longa tradição de médicos escritores. Vejamos de onde vem essa particularidade dos gaúchos, visto que não se acha produção literária semelhante em outros estados brasileiros. Disse o poeta, historiador e professor de literatura Guilhermino César em seu texto Medicina e Literatura, publicado no Correio do Povo em 27 de 7 de 1978. Numa época em que não havia, no Brasil, curso de letras, as escolas de medicina eram verdadeiros berçários de escritores. Entretanto, mesmo após a disseminação das faculdades de letras, a medicina tem legado à literatura, escritores expoentes, e destacava entre eles, Aureliano de Figueiredo Pinto, Dionélio Machado, Ciro Martins e Moacir Esquireiro. Mas de onde vieram essas pessoas? E de onde vieram? Então, vale destacar o que desde Hipócrates, o pai da medicina, os médicos trabalham, então, com o corpo e o sentimento das pessoas. Registra suas queixas físicas e suas dores da alma. Nessa singular relação entre convivências com milhares de pessoas e com a desafiadora peculiaridade de que nenhuma é igual à outra, surge a criatividade. Mesmo tendo que cumprir uma gama de responsabilidade e de trabalho, os médicos nunca se contentaram em registrar apenas as particularidades das doenças dos seus pacientes. Depois de Hipócrates, a história registra que São Marcos deixou obra que une medicina e literatura. Ele tinha lido os livros de Hipócrates, por isso se tornou médico, e na literatura as suas publicações ligadas à sua crença. A observação feita pelo ilustre professor, escritor, historiador e crítico literário Guilhermino César também encontra eco num passado não muito distante, e aqui no nosso meio. Em 1914, 2 anos depois da fundação do Centro Acadêmico de Medicina e Farmácia de Porto Alegre, sob a presidência do acadêmico Raul Moreira. Raul Moreira, patrono da cadeira 58, é a cadeira que ocupo hoje. E ele foi, depois de diretor do diretório acadêmico, foi diretor também da Faculdade de Medicina, cargo que eu tive a honra de ocupar 2 vezes. Então, qual tem a honra de ocupar, então, já foi dito, né? Foi fundada, eu estava dizendo, a revista Vida e Arte, na qual publicavam trabalhos científicos, contos, poesia, desenhos satíricos. Isso em 14. Mais tarde, surgiram outras revistas que publicavam críticas, etc., e cada turma médica foi inventando a sua. E foi daí que surgiram esses escritores, Dionélio Machado, Aureliano Figueiredo Pinto, Ciro Martins, Moacir Esquireiro. Porque quando eu entrei na faculdade em 65, o Blau é meu colega de turma, nós contávamos como veteranos 2 escritores, Moacir Esquireiro e o Porto, Sérgio Ortiz Porto. A tese de alunos e críticas, até que em 1937 foi publicado um livro que criou fama, foi lido em todo o Rio Grande do Sul, publicado por Balbino Marcos da Rocha. Satirizava a vida da Faculdade de Medicina em versos, com o título Estância de Dom Sarmento, que, publicado pela editora Globo, alcançou grande repercussão. Todo esse movimento de sátira, de criação literária, registrado até 1932, também não deixou de ter vinculação com o movimento que a Sociedade de Medicina de Porto Alegre e os cronistas médicos dos jornais encetavam contra a famigerada liberdade profissional que existia no Estado, o único Estado brasileiro que qualquer pessoa podia ser médico, farmacêutico ou dentista.
Então, nós éramos um Estado realmente diferente. E por essa crítica deve ter se mantido, é uma opinião que deve ser comprovada, deve ter se mantido a ideia de continuar escrevendo ficção. Cabe salientar, de outra parte, que em 2013 publiquei um ensaio intitulado Médicos e Escritores através dos Tempos. Isso surgiu porque de 91 a 2001, sob a coordenação de Blau, Fabrício de Souza, que é o nosso membro, e outros 3 colegas, foram publicados durante 10 anos o Médicos Prescrevem. E nesse ano, eu fui convidado quando foi publicado textos de médicos que produziram literatura que já estavam gaúchos e já estavam mortos. Aí montaram uma mesa redonda sobre isso, e eu fui convidado a falar sobre médicos que tinham escrito romance e conto. Era só que eu tinha que falar. Eu fiquei impressionadíssimo ao fazer a pesquisa, eu tinha 2 meses, e descobri uma série de coisas que eu não sabia, que o movimento era mundial. Chekhov, o rei do conto, é médico, e tantos outros. E os 2 livros que estavam em evidência no mundo na época, que era O Caçador de Pipas, era do médico. E o outro, que o dia que Nietzsche chorou, o dia que Nietzsche chorou, era do médico, que era o best-seller da época. E eu fui descobrir também, que eu não tinha sabido, que eu acho que preciso ler agora, que os 3 primeiros romances publicados no Brasil eram de médicos. Joaquim de Macedo com a Moreninha, Carlos de Fião com a Divina Pastora, a Moreninha, em 44. Carlos de Fião, em 47, publica a Divina Pastora, em 48, o Corsário. Daí que surge, né, mais tarde, o panteão literário. Bom, senhores, temos histórias, então nós precisamos investigar um pouquinho melhor essa saudável veia que nos une, que é a criatividade da literatura. Assim podia ter pensado Dom Carlos de Fião na época, ao ler Moreninha, que ele morava num estado que se falava diferente, se comia diferente daquilo que se via no Rio de Janeiro. A mesma coisa deve ter o Simões Lopes Neto, quando foi estudar lá e veio embora, resolveu escrever, porque morava em outro mundo, de outros costumes diferentes, e daí se tornou famoso, um inovador na sua escrita. Bom, dito isso, minha gente, devemos alegrarmos dessa linda experiência, cumprimentar o presidente por ter dado condução ao processo, a coordenadora que eu conduzi tão bem, brilhantemente, e dizer, para esse ato solene, que fica aberta a questão sobre a particularidade de haver uma contínua produção literária por médicos e estudantes de medicina do Rio Grande do Sul. Além das dezenas profissionais que se dedicam à produção literária do gênero, contos e romances, ao qual eu citei, teatro, uma dezena de novos escritores que se dedicam à crônica, ensaios, histórias, medicina, dentre eles, muitos pertenceram a essa academia, continuam escrevendo. Então, quando eu publiquei o livro em 2013, tinha em torno de 40 gaúchos que continuavam escrevendo, mas não estava incluída outras categorias. Naquela estava o Michael, hoje se encontra aqui, porque era um romancista, ele estava consagrado, o Blau, que tinha história, eu já escrevia. Hoje eu devo citar outros nomes. João Mariante, grande ensaísta que apareceu, se conheceram os livros deles, né? Carlos Gotti, ensaios brilhantes publicados na história da medicina. Paulo Sérgio Rogério Guedes, da poesia. Rogério Xavier, poeta e contista. Carlos Henrique Menck, um dos primeiros cronistas que surgiu desde a época que nós éramos estudantes. José Peixoto Camargo, grande cronista atual, que ocupou o espaço que Mário Tota tinha no Correio do Povo, ele tem hoje na Zero Hora. Gilberto Schwartmann, a grande novidade, senhor presidente, não para de produzir agora, eu entendo suas palavras, quando o senhor se despediu tão jovem da Faculdade de Medicina da Universidade, eu fiquei me perguntando, mas por que tão jovem? Foi dali, ele estava com a outra veia esperando, não parou de publicar. Poesia, romance, ensaio, conto, cumprimentos. Muito bem. Paulo Prates, também ocupante da cadeira, trabalha com a história da medicina.
E muitas outras ligadas à história da medicina, que são diversos autores que foram citados aqui antes pelo Gotti, que continuam, né? Entre a Leonor, esposa do Schwartzman, a nossa colega que está aqui, Maria Helena, etc., etc. Para finalizar, bem-vindos ao seleto grupo de médicos escritores do Rio Grande do Sul, ilustres acadêmicos de medicina e vencedores do primeiro lugar do concurso de contos. Em primeiro lugar, Olhos Castanho, de Luiz Felipe Saldanha, da Universidade Federal de Pelotas. Em segundo lugar, Cheque Mate, de Rodrigo Nascimento, da Fundação Ciências Médicas de Porto Alegre. Em terceiro lugar, então, como gato, ela se misturou à escuridão, de Júlia Breitenbach, de Nice, da Universidade de Passo Fundo. Obrigado. Quando eu solicitei ao nosso médico, escritor e acadêmico Manfroy que dissesse 3 palavras, eu deveria ter imaginado que ele geraria um novo documento que, com a concordância dele, será publicado na nossa página cultural como discurso da data de hoje. Muito obrigada, acadêmico. Gostaria, então, de chamar agora a autora classificada em terceiro lugar, que receberá uma menção honrosa, a Júlia, que já foi mencionada, e eu chamo o acadêmico Rogério Gastal Xavier para fazer essa entrega. Júlia, por favor. Bom dia a todos. Eu confesso que eu não estava nem um pouco preparada para falar, mas é uma honra estar aqui, é uma honra ter sido julgada por uma comissão brilhante e também continuar esse legado dos médicos e escritores como uma futura médica. Sou muito grata por estar aqui, obrigada a todos que vieram também. Eu acho que é isso. É isso. Eu chamo agora, então, a outra menção honrosa de segundo lugar, né, que é o Rodrigo, da UFSPA, e chamo para entregar a menção o nosso acadêmico Germano Bonot. Por favor. Então, muito bom dia a todos. Eu me chamo Rodrigo, sou acadêmico do 8º semestre de Medicina da UFSPA e eu gostaria de agradecer à Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e a todos os acadêmicos pelo concurso literário, que nos deu uma oportunidade de a gente fugir um pouco da nossa rotina da universidade, de assistir aulas, também da leitura de livros relacionados à medicina e também de artigos científicos. E nos desafiou a escrever um conto em que a gente pudesse escrever sobre algum tema relacionado à medicina que a gente gostasse e que a gente tivesse vivência, e que a mim, especificamente, me ajudou a relembrar um pouquinho da minha época de adolescente, em que eu costumava escrever majoritariamente contos e também poemas, e que me ajudou a retomar um pouco desse hábito que tanto me fez bem. E, por fim, eu também gostaria de parabenizar o Luiz Felipe e a Júlia pelos contos, que foram muito bons, muito merecidos pela premiação, e dizer que é uma honra para mim estar aqui recebendo esse prêmio. Muito obrigado. Eu chamo, então, agora o Luiz Felipe Saldanha, da Federal de Pelotas, e para entregar o seu diploma e a sua placa, eu chamo o nosso ex-presidente, o acadêmico Antônio Gottschall.
Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer à Academia Sul-Rio-Grandense pela oportunidade ímpar de poder trazer um pouco dos nossos escritos. Normalmente, a gente escreve algo e fica reservado a algum arquivo esquecido no computador, ou alguma pasta guardada dentro do armário. É sempre um privilégio poder compartilhar. Eu acho que qualquer autor e autora fica feliz quando uma imagem, uma história que estava guardada dentro de nós chega à mente, à imaginação de outrem. É um prêmio inesperado para mim. Fico feliz, ainda mais com tantos contos de qualidade que participaram. E só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a Camila Pedroso, minha namorada, a minha musa inspiradora, que não são os olhos castanhos, elas são os olhos verdes, mas os olhos sempre são para mim, como diz a Bíblia, a janela da alma. É dele que a gente vê a alegria e a tristeza, a gente vê a raiva, o ódio, a expressão de dor ou de esperança de nossos pacientes. Então, quando surgiu a temática de criar uma história que envolvesse medicina, não poderia ser diferente, eu precisava falar dos olhos. Agradeço a quem leu, agradeço ao prêmio, agradeço a todos que estiveram aqui. Meu muito obrigado e tenham um bom dia. Antes de encerrar, eu queria solicitar que os 3 premiados ficassem até o final da manhã para tirar uma foto com o nosso presidente, que ele gostaria muito, e que o Matheus também ficasse, que gostaria que participasse da foto. Eu abro a palavra se algum acadêmico quiser fazer algum comentário. Acredito que não. Então, eu finalizo agradecendo ao nosso presidente, o Dr. Luiz Lavinsky, pelo suporte à criação de atividades inovadoras. Agradeço aos membros das 2 comissões, aos apoios recebidos, a todos os participantes do concurso, ao Diogo pelo auxílio na confecção do material visual, ao acadêmico Valdomiro Manfroy pelas palavras de hoje e a todos os presentes por prestigiarem esta sessão. Muito obrigada. Me associo às homenagens, felicito aos autores e felicito a professora Miriam, que, aliás, eu devo destacar que tudo que passou pela mão dela eu tive que me envolver muito pouco, porque ela faz começo, meio e fim de maneira exuberante. De formas...